produzido, seja pelas crianças, seja pelas professoras e as crianças, né? Isso já na entrada já nos permite perceber uma questão que me foi solicitada, né? Que é trabalhar com vocês, que são as concepções de infância e de criança. Nem precisaria falar nada. Se fosse uma outra dinâmica, se tivéssemos mais tempo para as nossas reuniões, etc., nos reunimos por mais tempo, mais horas, só da gente passar e da gente ouvir as pessoas, mas nem precisa ouvir, só da gente passar, observar as pinturas que estão ali produzidas e exibidas, expostas, a organização da sala, das outras, das demais salas, a organização da sala das professoras, nós vamos ficar só com essas daqui, e isso em si já repercute de modo a gente pensar como é, e aí eu entro na primeira parte da fala, né? Vocês estão me cortando, tá, gente? Porque aí começa a falar, daqui a pouco eu não vou falar, vou tentar me cortar. Na primeira parte da fala, são as concepções, então, de infância e de criança. E aí acho que é importante a gente pensar, né? Quando nós organizamos o espaço, quando nós colocamos os desenhos, as pinturas, as falas, né, das crianças na altura dos olhos delas, tem uma concepção que está ali posta, concorda? Quando nós colocamos só na nossa, estou pensando nesse pequeno percurso que eu fiz aqui antes de entrar na fala, tá? Quando nós organizamos estética, isso é uma organização estética, né? Ela estará revelando a quem nós estamos privilegiando no que diz respeito ao uso desse espaço. Tcharam, Escola Municipal de Educação Infantil. Educação infantil, ou seja, uma escola que deveria e deve e atende às crianças de pouca idade, as crianças da educação infantil. Então, assim, só chamando a atenção, né? Se vocês fizerem os percursos, vocês vão sair pensando nisso, né? Mas em que medida que isso nos diz da presença das crianças nesse espaço. Ora, como autoras desse espaço, ora, como alguém, as crianças, né? As crianças que simplesmente passam por ele, espaço, e o recebem. São duas coisas muito distintas, concorda? E que vão revelando como é que nós nos relacionamos com as crianças. São coisas sutis, mas que revelam concepções de infância e de criança. E aí, então, chegando aqui, então, concepções de infância, acho que é importante chamar a atenção de vocês, né? Nós temos, tem que ser breve, mas enfim, nós temos um construto teórico de concepções que em grande medida faz parte das nossas formações. De novo, vou trazer minha memória aqui para a gente relacionar, minha memória de professora. Há muitas décadas atrás, quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, nós tínhamos que fazer, olha, eu disse, nós tínhamos que fazer, mesmo estando numa gestão absolutamente democrática, a gente se fazia antes, e aí no primeiro ano da gestão ainda repercutia muito, né? Havia uma coisa muito forte, que prevalecia, demonstrava essa prevalência de uma concepção desenvolvimentista, universalista da infância. Como a gente fazia, eu acho que é importante, eu acredito que não se faça mais, né? Mas que é importante a gente chamar a atenção, nós fazíamos umas sanfoninhas, esteticamente ficavam bonitas, dos desenhos das crianças. Eu perguntei, e aí foi dito para mim que tem 24, 20. Quando eu entrei, nós tínhamos mais de 40 crianças em turma. Enfim, eram muitas crianças. Era muita gente. Fiquei 16 anos na prefeitura, sempre como professor. Mas eram muitas crianças, muitas crianças. Então, eu saí daqui, fui para o Afonso Sardinha, também com muitas crianças. Enfim, eram muitas crianças. 20 ou 40 e tantas, o fato é que nós observávamos, uma coisa importante nesse verbo, observar aqui, tá? Não estou usando a toa. Observávamos as crianças individualmente. Era essa a busca. E eram essas as posturas teóricas também que alicerçavam as nossas práticas. Uma observação individual, então havia essa cobrança de que fizéssemos isso. Uma observação individual que se dava não nas relações do brincar, nas relações dos jogos, etc.,
parte no processo de construção da escrita e, em muito grande parte, no processo de produção dos desenhos das crianças. E aí eu volto à tal da sanfoninha. Ficava bonita aquela sanfoninha. Só que o que ela me dizia, por que nós fazíamos a tal sanfoninha, né, era para nós percebermos certa evolução, o evoluir que eu não estou usando à toa, tá? Evolução dos desenhos das crianças. E aí o que nós fazíamos? Nós classificávamos as crianças a partir da sua faixa etária, no que diz respeito à produção de desenhos e no que dizia respeito às próprias crianças nas relações estabelecidas entre elas. Então, não é só porque eram super trabalhadores, imagina, nós observávamos individualmente, chamávamos a mesa, criávamos estratégias para que as crianças pudessem ficar em outras e nós pudéssemos atendê-las individualmente. E aí nós classificávamos essas crianças no que diz respeito e o que atendia, que supostamente nós pensávamos que atendesse, a uma psicologia do desenvolvimento das crianças. Por que eu trago isso como uma memória que para mim fica muito forte na minha entrada da lei, né, da Bíblia, para chamar a atenção de que essa prática que eu reportei dentro de um tempo histórico da educação infantil cristã, essa prática, ela diz para nós de uma concepção de infância vista, concebida, percebida, né, com a qual nos relacionamos, mas individualmente, ponto 1, que é algo que fica penduradinho aqui, se eu tivesse em sala já ia estar escrevendo ali para botar, porque já com a mão já vai pegar uma individualmente, ponto 2, que faz ou que fazia com que nós, tempos atrás, tá? Com que nós classificássemos as crianças a partir de uma concepção do desenvolvimento. Eu estou jogando a psicologia do desenvolvimento fora? Claro que não. Mas eu estou querendo pensar com vocês o que, do ponto de vista de uma prática coletiva com as crianças, isso implica. Quais as implicações disso? Né? E tinha uma série de implicações muito interessantes também para a gente pensar. Né? Ou seja, é uma perspectiva individualizada, individualizante, e que fazia muitas vezes, e alguém aqui deve ter vivido isso ao longo da vida, né? Que fazia muitas vezes que nós não apenas disséssemos, né, que isso era tua jornada desordenada, mas que nós passássemos a pensar e nos relacionássemos com o Mateus, como tal, que faz coisas muito aquém, tá, do Roberto, que faz coisas muito além da Maria. E nisso é como se nós colocássemos uma tarjeta de classificação de quem é um, de quem é outro, de quem é outro. Tá? E aqui, quando a gente está discutindo concepções, né, nisso então tem uma perspectiva de compreensão, assim, para coisas, uma compreensão das crianças do ponto de vista das fases do seu desenvolvimento, dos seus estágios de desenvolvimento, que a gente ama. Uma compreensão que posteriormente passa a ser discutida, que é uma concepção universalizante de crianças e de infância. Como se todas as crianças, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, né, uma faixa de idade, tivessem ou, enfim, pudessem ser absolutamente iguais ou muito semelhantes. E é uma coisa interessante porque quando nós começamos a pensar nas nossas práticas, eu não estou nem remetendo as teorias, etc., mas quando nós começamos a pensar nas nossas práticas, nós começamos a ver que quando dou aula no Pérola, as produções, as criações, as relações, o repertório das crianças não é que é diferente de quando eu dou aula em Parelheiros, de quando eu dou aula quando eu trabalho com as crianças da Tiradentes. A gente fala, mas caramba, eu fiz isso daqui, X aqui. E foi tão bacana com as crianças lá em Pinheiros. E aqui, estou pegando extremos, só para pensar geograficamente de São Paulo nos seus extremos. E aqui nessa Tiradentes não dá muito certo. E aqui na Lapa, caramba, ficou mais ou menos.
mas é a mesma coisa, é a mesma proposta. Porém, para crianças que são diferentes quando estão em regiões diferentes. Diferentes. Eu não estou querendo pensar que são melhores ou piores de maneira alguma, tá? São diferentes. Porque as condições de produção dessa infância são diversas. Porque as condições de produção, muitas vezes, do nosso trabalho também são diversas. Mas o que eu gostaria de enfatizar é o quanto que, quando discutimos, eu estou tentando pensar numa linha assim, né? Mas, enfim, o quanto que, quando discutimos concepções, nós começamos, né, a ser instigados, né, a pensar nessas diferenças, nas desigualdades sociais e suas repercussões na produção das crianças, da infância. E, portanto, quando começamos a pensar nisso, nós também passamos a questionar essa perspectiva universalizante. Não sei se é um neologismo, acho que não é, mas essa perspectiva é universalizante, é como se todas as crianças pudessem ser, se não iguais, muito semelhantes a partir das suas atividades, etc, etc. E aí é importante da gente pensar, né? E nós temos, essa é uma concepção. Essa concepção é que grande parte das vezes fez com que nós tivéssemos turmas de crianças de 3 anos, turmas de crianças de 4 anos, turmas de crianças de 5 anos. E ainda a professora que tem uma turma de crianças de 5 e que vai discutir, vai brincar, fazer alguma coisa com a turma das crianças de 3. Na minha época, isso era um pecado mortal. Não se fazia. Porque o que nós dizíamos ou ouvíamos dizer? Eu trabalhava as crianças de até 6 anos, né? Essas crianças maiorzinhas, com mais idade, elas vão massacrar as crianças de pouca idade. Não pode brincar junto no parque. São terríveis, não pode ficar brincando junto. Então, é uma concepção, porque são crianças. E não posso sair dessa fala. Né? Porque acho que é importante a gente pensar sobre isso. É porque no mundo, nós estamos aqui nas relações com diferentes idades, diferentes pessoas e ok. Conversamos, não conversamos, gostamos, não gostamos. Isso que faz a questão da vida. Bom, isso é uma coisa mortal. Ou seja, nisso reside uma concepção de criança. Uma concepção, vou deixar aqui, uma concepção de criança. Retorno, né? Nós não podíamos misturar as diferentes idades e querer ir para o SEI, não, as de 6, as de 5 não podiam ir para o SEI. E querer ir para a INEF. As atividades de ir da INEF eram organizadas apenas como forma de que fizéssemos a passagem ali da EMEI para a INEF. Vamos visitar o espaço, mas não nos relacionarmos com as pessoas que também produzem aquele espaço, que são crianças que têm um pouco mais de idade. Isso repercute muito negativamente na nossa vida em sociedade, né? Porque a gente meio que nós vamos nos restringindo aqui as formas outras, né, de nos relacionarmos com as pessoas. Bom, retomo aqui. Então, nisso, olha, quinta vez que eu vou repetir essa mesma palavra, tem uma perspectiva, então, muito mais universal. Ao discutirmos sobre concepções de infância, tem uma chegada de pesquisas que são de uma área, de um campo teórico, que são muito, se constituem muito teóricos, que são muito, passam a ser muito importantes, para a gente começar a questionar essas nossas práticas, essas nossas concepções. Eles se constituem como campo dos estudos da infância. Especialmente aquele constituído a partir do diálogo com a antropologia da criança, com a sociologia da infância. Tá? O diálogo com as ciências sociais, propriamente ditas, né, mas especialmente com a sociologia e com a antropologia, isso repercute muito positivamente. Segundo o ponto de vista, eu quero ouvir vocês também, vocês estão olhando e eu não sei o que está acontecendo. E tem que saber que bom que não, né? Seria uma outra coisa, uma outra sessão não de fala de uma outra coisa. Enfim. E isso chega até nós muito mais via academia, né? Das pesquisas, mas começa a colocar alguns problemas, não problemas no sentido negativo, problemas no sentido sociológico, no sentido acadêmico, mesmo de pensar em determinadas circunstâncias, de determinadas situações, né? Que é esse caramba. Essas crianças estão fazendo outras coisas que a gente não tinha pensado. Né? Essas crianças, como eu disse há 5 minutos atrás, elas são diferentes, até mesmo na própria lei. Por que a gente não pode brincar, colocar para propor brincadeiras com o pessoal da INEF, com o pessoal do SEI, entre as de mais idades e as outras não tanto? Né? Por que isso não pode acontecer? Então nós temos
pensando nesses dois campos, né, na sociologia e na antropologia da criança, que é essa divindade, aqui, da criança, começa-se a pensar nas crianças, na sua produção de diferenças e naquilo que elas trazem como histórias, sabe, uma mochilinha. Eu acho que isso é mais bonito pra caramba, porque quando a gente pega mochilinha, principalmente daqueles que são muito pequenininhos, muito pouca idade, e fala, deixa essa mochila aqui, menina. Tem que brincar no parque, não tem que brincar no parque de mochilinha, né? E aí tem no primeiro momento, porque ali tem uma história. Walter Benjamin fala disso lindamente. Tem uma história que está preta aqui dentro da mochila. Sabe gente que viaja para travesseiro? Você não está carregando travesseiro, você está carregando sua casa. Não é porque é mais macio só. Tem um cheiro que é teu. Tem uma fronha que é sua. Tem uma textura. E aí, quando nós somos adultos, você está lá no aeroporto, na rodoviária, qualquer coisa, você vai quebrando essa Então, tem as crianças, sobretudo nas primeiras semanas, né? E isso eu sei, é muito mais forte, mas tem que a polícia não lembra disso, se carrega longe as crianças, inclusive. Aquela mochila, ela carrega histórias. Então, não dá para a gente universalizar tudo isso, falar, deixa tudo aqui, porque agora você se transformou em outra pessoa. Porque essa história daquele portão para lá não nos interessa. Né? Então, esses, o Benjamin vai chamar a atenção para são cacos de memória, aquilo que as crianças estão pegando no parque, estão botando na mochila, que a gente acha que não tem importância, né? São expressões dessas relações que as crianças têm com esse vivido e experienciado que dá de fora. Essas contribuições, que poderíamos desenhar com uma série de exemplos, né? Essas contribuições, elas vêm do âmbito, do contexto da filosofia, mas vêm do âmbito da antropologia e da sociologia. E que vão colocar vão apresentar para a gente uma outra questão importante para a gente pensar. Né? Então, perspectiva universalizante, as crianças meio que vão produzir coisas muito iguais, muito parecidas, gerando, sobretudo no campo da pedagogia, uma expectativa das práticas pedagógicas, né, das crianças, uma expectativa de que, olha, tem que corresponder a isso, senão vai ter algum problema muito sério. Aí é uma outra questão para a gente discutir, né? E aí entra essa outra área que vai trazer uma possibilidade, os teóricos, que vão trazer uma outra possibilidade de compreender aquilo que essa moçadinha, que essa criançadinha está fazendo com a gente. Né? E, portanto, vão contribuir para nós pensarmos nas crianças do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da sua história, das suas diferentes histórias. Né, do ponto de vista das suas diferentes práticas sociais que estão postas, né, nas relações estabelecidas entre elas e seus familiares, as suas diferentes formas de constituição de família. Né, uma outra conversa das expectativas que temos com a composição familiar, ainda, que muitas vezes ainda está alicerçada numa concepção burguesa, né, como se diz, de família. Bom, tá bom. Nisso entra uma outra contribuição, que é pensar que as crianças são capazes de produzir cultura. Que todo mundo já ouviu um monte de falar, tá? Que são as crianças, aqui pensarmos, né? Sobretudo a partir dos campos teóricos da sociologia e da antropologia, mas também da que é essa capacidade das crianças produzirem cultura. Isso, quando a gente pensa nessa construção, né, teórica, é importante para a gente, por quê? Porque quem era pensado inicialmente como capaz de produzir cultura? Nós, adultas e adultos. Nas relações que estabelecemos uns com os outros, umas com as outras. No Brasil, vocês ouviram falar em algum momento, no Brasil, há um sociólogo extremamente importante, e é extremamente importante, estamos na sociologia, chamado Florestan Fernandes, que lá no final da década de 1940, e aí eu sempre vou citar, porque é importante pensar no quanto ele é uma expressão do que diz respeito a todo esse debate. E aí a gente entra numa coisa, né? O Florestan Fernandes não publicava em inglês, é um brasileiro. E, portanto, a sua obra não foi tão, e sobretudo no que diz respeito à infância, tão famosa, tão reconhecida, né, quanto outras. E já
infantil, quanto outras. Seguramente vocês leram sobre cultura infantil. O Henri Florestan, no final da década de 40, numa pesquisa que valeria de TCC, pesquisa científica, ele vai e começa a observar as crianças, ele traz de uma outra concepção, começa a observar as crianças em suas diferentes práticas de brincar, faz um recorte, né, que são as crianças nos bairros operários da cidade de São Paulo, criam isso, uma pesquisa, um trocinho do Bom Retiro, então ele fez um recorte das crianças nos bairros operários, lá para Bom Retiro, né, aqui na zona do espectro da Índia, na Lapa, onde havia um operariado bastante constante, bastante frequente, bastante presente. Estou pensando aqui no final da década de 40, e o que ele começa a observar? E qual é a contribuição enorme para a gente pensar nas crianças, que não essa perspectiva mais universalizante. Né? Ele começa a observar as crianças em sua capacidade de produzir cultura. E como é que isso acontece? Paulo Florestan, ele observava isso, um sociólogo, ele observava essas práticas de produção de cultura no âmbito das brincadeiras, e brincadeiras feitas entre elas nas ruas, nas calçadas, enfim. Lembre-se que está se remetendo nos anos 40, tá? Finalzinho dos anos 40, segunda metade dos anos 40, publicação chegando aos anos 50. E lá, então, encontrava o que as crianças estavam fazendo. E aí tem uma coisa que é interessante para a gente pensar. Por que eu comecei com a sanfoninha do desenho? Porque é uma outra coisa. Não é a observação individual dessas crianças, mas é uma observação das relações estabelecidas por elas coletivamente. Sério? Eu só faço isso. Vou ser convidada de novo. Gente, e aí, mas isso que eu estava começando, porque tem as outras coisas para passar, então ficou tranquilo, nem ficou passando. Mas enfim, é isso. Já foi tudo embora. E aí eu vou observar coletivamente. Por que eu estou chamando a atenção disso, estando aqui, sobretudo? Né? Porque é pensar no que as crianças estão produzindo quando estão lá fora, de códigos, de gestos, de atos, de coisas que são só delas, e às vezes a gente quer meio que se meter. Sabe quando está fazendo ali, num fundozinho ali, você vai e fala, o que você está fazendo? Interessa. São elas. É importante pensar nisso. Porque se vocês estavam conversando aqui, eu sou daqui, e chego e pergunto, o que vocês estão fazendo, falando, você fala, você já chegou aqui, a gente não conhece. Então, só para chamar a atenção de vocês, que nisto reside uma outra concepção de crianças. As crianças capazes de produzir algo que nas relações entre elas e também conosco, não é uma coisa à parte, né? Nas relações entre elas e também conosco, há uma produção cultural que é peculiar às crianças. Isso incide, né, na produção dos desenhos, isso incide na produção das relações, isso incide na organização do espaço das escolas, isso incide na produção do projeto político-pedagógico, isso incide no projeto pedagógico, isso incide nas nossas formações, isso incide nas nossas leituras, em como nós organizamos o nosso tempo na relação com as crianças. Eu vou tentar. Vai. E aqui eu e a gente não volta. Não. Era aquele mesmo. Pra mim. Não, pode ir. E aqui, gente, tem uma pergunta. Uma pergunta que nós fazemos muito quando estamos nas pesquisas. E tem uma pergunta que eu acho que é importante pensar quando a gente está criando projeto pedagógico, quando a gente está pensando nos nossos planejamentos, etc. Dentro de uma outra possibilidade de concepção de infância, uma pergunta importante, eu vou passar bem rapidinho, aí acho que só vamos 10 minutinhos para a pergunta, certo? Uma pergunta que é importante da gente fazer: que perspectiva que eu adoto para conhecer o ponto de vista das crianças? Lembra que eu cheguei falando, olha aqui, se está na direção do meu olho, se está na direção do olho das crianças, existe algo que está implicado nisso, que é colocar o mundo na minha perspectiva adulto-centrada, ou colocar o mundo também, não só, na perspectiva das crianças. E aí o que a gente pode adotar para pensarmos ou para conhecermos qual é essa perspectiva?
nisso há uma outra concepção de infância e de criança. Porque eu deixo de ser aquela em que todas as relações estão centradas em mim e passo a ser aquela em que, embora tenha uma grande centralidade, porque nós somos importantes pra caramba, tão importantes que merecemos bons salários e boas condições de trabalho, não merecer porque é caridade, mas porque é direito, mas nós somos importantes pra caramba na formação dessa criançada toda. É óbvio, eu acho que é importante dizer isso, né? E aí, embora tenhamos tudo isso, essa centralidade, esse lugar de importância, é fundamental uma produção de escuta do que as crianças estão falando pra gente, que as crianças estão dizendo, ainda que não falem. Tá? Vamos lá? E aí, pra mim, eu vou passar em 10 minutos, gente. Pra mim, eu vou passar em 10 minutos mesmo, mas eu não sabia se ele fala disso. Uma das produções das crianças que eu ia observando e pensei esquecida, e é só por isso que eu vou passar, ainda que em 10 minutos, eu digo musculação, melhor um dia do que nunca. Então, é melhor falar um dia do que eu falar mais, né? Deixar muito claro, eu não falo 10 minutos. Mas porque eu estou observando muitas vezes, não é o caso aqui, mas muitas vezes, é muito curioso isso, ninguém me procura para pesquisar desenho, por exemplo. Quem oriente pesquisa sobre desenho? Ninguém. Isso é revelador de uma coisa. Tudo bem, pode ser que ninguém quer fazer isso comigo, mas é comigo que ninguém faz isso. Né? Ou seja, nós não estamos nos debruçando sobre essa produção, que, segundo o meu ponto de vista, é uma produção cultural das crianças. Se eu estou dizendo que elas produzem cultura, ali, brincando aqui dentro das salas, etc., o desenho pode ser visto como um artefato cultural da infância. Ah, mas só dos grandes e das super sei lá, com mais idade? Quando eu olho, bato o olho, já consigo identificar que ali tem coração, que ali tem uma pessoa com várias mãos, vários dedos, e ali tem uma coisa que eu estou chegando mesmo, e etc. Não. Desde muitíssimo pouca idade. São artefatos culturais que revelam, o que nos permitem pensar, não revelam, mas nos permitem pensar sobre essas relações estabelecidas entre as crianças. E para mim são pontos documentais. Tá? E os desenhos são testemunhos gráficos da presença, das relações, das observações, das crianças, da imaginação, da fantasia, e que podem, né, uma defensora disso, podem ser utilizados, podem ser pensados, podem ser objeto de estudos para a gente entender as próprias crianças numa perspectiva histórica. Isso, se a gente ir ali, quem nos permite fazer isso, né? Aí você só vai rapidinho, para mim, o Mário de Andrade, aqui no Brasil, é quem tem uma coleção de desenhos, mas não falei, não é coleção, mas é quem tem, o melhorzinho, né? Porque é uma pessoa absolutamente fascinada por desenhos das crianças, e que permite a gente pensar historicamente a produção dos desenhos das crianças e, consequentemente, compreendermos as crianças historicamente. Né? Porque se a gente diz que elas não são todas iguais coisinhas, os desenhos, imagine se vocês guardassem, se eu tivesse guardado e falado com a Eliana, que era a diretora aqui da escola, quando eu trabalhava, vamos guardar alguns desenhos das crianças? E nós chegássemos hoje e tivéssemos os desenhos das crianças, alguns deles, evidentemente, de 1990. Será que as crianças desenham super igual? Será que o uso dos recursos se dava da mesma forma? Se eu estou pensando aqui numa perspectiva de conhecer a infância a partir do desenho, eles têm traçados, uso de cores, uso do papel, que são diferentes. A boa e velha casinha portuguesa que nós aprendemos a fazer está presente nos desenhos das crianças dos anos 1935, talvez tivesse perdido espaço, ou talvez tenha perdido espaço, para desenho de casa. Só que não é a casinha portuguesa, uma chaminazinha, mas talvez, estou levantando uma hipótese, para a gente observar, tenhamos mais prédios no lugar das casas, mais edifícios no lugar das casas. Se nós guardamos, nós podemos pensar nas transformações históricas do modo de conceber e desenhar. E por que a gente não guarda? Ah, porque esse desenho de criança, né? Tem 2 anos de guardar, você guarda. Não é uma fonte. A
reconhecida como uma fonte documental, como uma fonte histórica. Agora, eu sempre vou chamar atenção para isso, alguém já me ouviu falar sobre isso, eu vou falar a mesma coisa, mas isso me fascina, que é a letra. Não é essa letra da professora. Eu não estou defendendo que as professoras escrevam os desenhos de modo óbvio, de modo algum. O Mário de Andrade, os desenhos que estão sendo exibidos fazem parte da coleção Mário de Andrade, que a coleção encontra-se no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. É possível ajudar, etc. Seria um prazer eu acompanhar para poder me ver, que é bem legal, né? E aí tem uma coisa da letra que ele falava, né, que não era, esses desenhos foram feitos nos parques infantis, da Lapa, Ipiranga e Parque Dom Pedro. Os 3 primeiros parques, enfim. Mas tem uma questão da letra que eu acho uma coisa interessante. Alguém já pegou o caderno de receita da avó? Receita de novo depois. A letra é semelhante. Há uma composição de letra que se faz ao longo da história. Que talvez, bom, hoje a gente nem tem caderno, né? Quer fazer bolo, vai lá na internet, baixa e faz um monte de coisa e perde a receita. Porque não pode ter receita, faz um caderninho. Mas o fato é que é uma letra que é produzida ao longo da história, pela escola. Por exemplo, enquanto eu converso, mas eu não deixo de falar isso. Porque se a letra nos marca e marca as nossas lembranças, essa é a letra da minha mãe, por exemplo, de caderno de receita. Deve ser das avós de vocês, caderno de receita. Né? Se ela marca essa produção, que é que todos os exercícios musculares que eu fazer, os desenhos também. Né? Então, eu vou falar rapidinho, só que eu não vou. Aqui eu vou falar uma coisa. Então tem um fogo a lenha, tem alguma coisa. Entre 2.160 desenhos, esse é o único desenho que busca trazer uma pele negra na produção do desenho. E isso é importante para a gente pensar. Quando eu comecei a falar de desenho, há muito tempo atrás, esse desenho mostrado, é uma linguagem muito importante para mim, no campo das pesquisas, etc. Mas era uma coisa que a gente dizia, uma pergunta que a gente fazia: qual o lápis utilizado para pintar a pele das crianças, dos desenhos? Hoje acho que essa pergunta ela cabe menos. À época, esse era o desenho que nós tínhamos. O que revela, né, as representações. E não a falta do. Quer dizer, a falta do. Mas o que revela as representações. Né? Vamos mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aqui tem uma coisa interessante, né? O Mário de Andrade. Estou meio horário e estou pensando em organizar. 10? Sim. Para. Aí tem uma coisa interessante que eu acho importante pensar. Eu disse para vocês, não escrever desenho, dizia, a gente sempre, isso é importante, que nós fomos convidados, né, a fazer o desenho junto com a criança, ou participar dessa produção. Mas tem uma questão aqui que é importante, que era. Estou falando tanto do Mário de Andrade, Mário de Andrade, nessa época, ele era chefe do Departamento de Cultura da cidade de São Paulo. Então, havia regras de uma normativa, né, de funcionamento dos parques infantis. Bom, nós temos de funcionamento das EMEIs. Né? E nessas regras, uma das coisas que ele dizia para as professoras, que eram chamadas instrutoras, embora todas elas tivessem curso de magistério, curso normal, né? Tinha os normalistas, mas é que fossem anotadas a origem das crianças. Se as crianças eram brancas, se as crianças eram pretas, se as crianças eram de origem italiana, se as crianças eram brasileiras, e por aí vai. Tá? A professora Ana May Barbosa tem um texto, que eu não vou conseguir localizar agora na memória qual o livro, mas que está no caderno caderno de disposição de desenho das crianças, do Mário de Andrade, ela diz que ele inaugura, ele abre essa perspectiva, que é uma perspectiva cultural, à época, né, muito cultural, e a gente fala muito cultural, etc., na composição dos desenhos das crianças. Então ele abre essa possibilidade de pensar, né? E de pensar que foi respeitada a expressão da criança, como dizia o que fazia. Ou seja, não somos nós que vamos dizer. Isso se alicerça numa concepção do desenho espontâneo, né, das crianças, e que aí precisaria de muito mais tempo para a gente falar. Vamos lá? É datada também. Mais um? Aqui, gente, é só deixar um gostinho de vocês. Vamos parar um pouquinho, por favor. Nas buscas pelos desenhos das crianças como testemunho gráfico, eu queria uma brincadeira para mim que os desenhos que os livros procuram a gente. Né? Então, nós encontramos, e para poder pensar como testemunho, para poder pensar como fonte documental mesmo, né? Esse livro é um livro de desenhos, é um livro, é um livro de desenhos de crianças quando da Guerra Civil Espanhola. Alguém já parou para pensar nas guerras e como as crianças estão representando as guerras? Eu vi agora que em Gaza eles estão num movimento
imagina, nossa, sonho da minha vida, pessoa como pai fazer isso, mas eles estão no movimento de trazer os testemunhos das crianças com desenho com fala, testemunho de guerra. Então, a Guerra Civil Espanhola, enfim, tem um retrato disso nesse livro. A Revolução Cubana, as crianças em Chiapas, e aí acho que é interessante a gente pensar nas crianças brasileiras quando via suas fontes documentais a partir dos seus desenhos. Né? Aí tem outras, né? Mas enfim, pode, por favor? Então. Pode, por favor? E aí, isso já falei 200 vezes, mas acho que é só vou deixar as perguntas. Como que as mulheres e os homens e pessoas trans estão sendo, aí eu vou falar sobre as mulheres, né, uma perspectiva de gênero da concepção feminista das mulheres, né, estão sendo desenhadas. Será que tem cenas que são diferentes? Como é que as mulheres são retratadas nos desenhos das crianças? Como é que os homens se fazem presentes nos desenhos das crianças? Então, só em 2 minutos. Aqui tem uma coisa interessante. Esse desenho foi feito no e-mail Afonso Sardinha, em 2015. Porque eu fui convidar, me deram uma incumbência, que era voltar para o mesmo espaço em que eu fiz meu mestrado. Então eu voltei, muitos anos depois, fui lá no Afonso Sardinha. E aqui tem só esse desenho, mas é só para a gente pensar na mulher, né? Porque a Isabel, que tinha 4 anos quando fez esse desenho, ela faz o quê? Primeiro usa uma cor única. Estou levantando a hipótese para a gente pensar por que eu uso. Não sei. Mas aqui tem uma cena interessante, né? Porque essa mulher, essa aqui é uma mulher, que ela falou que é a mãe dela, que está empurrando o carrinho, e ao mesmo tempo é um braço que empurra, é um braço que está aqui na cama, tem mais 2 crianças, e aqui é essa mulher meio mais glamurosa. Qualquer semelhança não é mera coincidência, quando a gente está fazendo um monte de coisas, e está empurrando, e está cuidando, e está achando que tem que ficar mais lindo e belo das criaturas, tudo ao mesmo tempo. Ao conversar, ao conjugar oralidade e desenho, a Isabel foi me contando coisas sobre essa produção. Tá? Aí você puder ir, já vou finalizando. Então, eu não vou. Só para a gente ver os desenhos. Aí vai. E o desenho, eu vou finalizando mesmo, porque assim, eu acho que eu não seguro a pergunta. O desenho, então, como um testemunho, né? E um testemunho feito dado pelas crianças. Quantas histórias estão contidas em uma imagem? Aquelas que as crianças nos contam. Né? Quantas há nos desenhos das crianças? As imagens aqui presentes, inteiras ou em algum detalhe, trazem a cidade, trazem o Brasil, trazem as questões de gênero, trazem as questões de raça, para nós pensarmos, trazem as suas desigualdades e com isso nos apresentam ao mundo pelas crianças desenhadas. E por mim, agora que faço os desenhos aqui circulados entre vocês. Então, nesse sentido, os desenhos das crianças nos permitem pensar a partir da perspectiva delas também, porque são, eu gosto de usar esse termo, não, mas vou usar aqui, mas são narrativas, né? Então, alguns autores vão chamar de narrativas gráficas também, que as crianças nos contam. Passa só um minutinho, eu falei que assim, esses desenhos, gente, eu passei a pesquisar nos últimos anos, infância e desigualdade social, infância e cidade, mas sobretudo destacando a cidade na sua desigualdade social urbana, né? Produção urbana que produz desigualdade social. E esses desenhos foram doados por um aluno, que a partir das minhas aulas na universidade percebeu uma possibilidade de desenho. E aí eu fiz uma pesquisa de cunho etnográfico no Largo Paissandu, quando vocês vão de lembrar-se que houve aquele prédio que pegou fogo e desmoronou, algumas pessoas faleceram, foi queimado fogo, né, no sentido de que esses não pensaram, enfim, algumas pessoas faleceram, e as pessoas que moravam lá, que era uma ocupação, eu tenho um livro dedicado a esses estudos, era uma ocupação que as pessoas passaram a ficar em barracas no Largo Paissandu por 2 meses e meio, quase 3 meses. Isso aconteceu no dia 1º de maio. E aí, olha que coisa interessante, eu fiz todo um registro, enfim, alguma coisa, do que está acontecendo dentro. E esse aluno, ele fazia estágio na IMEI Armando Arruda, que fica na Praça da República. E ele me permite pensar como é que foi esse acontecimento, né, esse fato, que expressa as desigualdades da cidade de São Paulo, não sei se é uma outra conversa, a partir dos desenhos. E ele me deu os desenhos, ele falou, professora, na EMEI, as crianças, na EMEI Armando Arruda, da Praça da República, as crianças estão desenhando, porque elas moram na região e passavam por lá.
e viam tudo que tinha acontecido. Então, eu sou muito orgulhosa disso, agradeço sempre esse ex-estudante que me doou, portanto, está tudo meio esquisito, né, assim, de uma sobrinha, porque ele foi tirando foto para me doar. A professora escrevia, eu vou manter, porque eu respeito a obra, tá? Então, a professora escrevia, e aí, prédios pegando fogo e as famílias indo morar nas ruas. Aí, o detalhe que eu trago do desenho, né, que eu estava lá em cima, as pessoas deitadas aqui na rua. Aí, se você puder passar, por favor. Um prédio caindo e a família sem casa, então eu trago o detalhe que são as duas pessoas também aqui na rua, o desenho do Bruno, aí se puder mais, por favor. Os moradores, foi denominado como moradores de rua, a gente tem outras denominações, mas aí no desenho do Nicolas tem alguém que parece que está com um cobertor. Desenhos por toda parte, aí finalizo mesmo, mas temos que ter ódio para olhá-los, variar por eles, refletir, garantir que estejam presentes no cotidiano das crianças com direito à expressão. Nisso, né, nós temos outras concepções de infância, não perderia a oportunidade de falar, vamos olhar os desenhos, vamos criar oportunidades para as crianças desenharem, vamos guardar alguns desenhos, porque historicamente eles têm uma relevância também enorme, seja para a gente conhecer aspectos da desigualdade, para a gente lembrar e pensar que olha o que houve lá na praça, né, no Largo Paissandu, né, o que há em constância pela cidade, e como que é possível nós pensarmos sobre esse mundo, sobre as relações, a partir da perspectiva da infância, a partir da perspectiva, melhor dizendo, das crianças, e pensando nisso de uma forma mais comum, ou mais coletiva, ou alguns poderíamos dizer mais comunitária, junto das crianças, dentro desse espaço, e esparramando-nos por esses outros espaços, porque não é só isso que está circundado por muro, mas é o que está lá por fora, e o quanto que a gente ganha, quando a gente ouve, e quanto a gente sai, e o quanto a gente explora, e o quanto a gente ocupa esses outros espaços junto das crianças e junto das pessoas. Agradeço, peço desculpas por estive demais.